Estou errada por pedir divórcio durante a crise de saúde mental do meu marido? Eu e meu marido estamos casados desde 2009 e temos uma filha pré-adolescente. Os últimos 3 anos foram muito difíceis para nós devido às péssimas condições de trabalho do meu marido que começaram a afetar sua saúde mental. Notei sinais de esgotamento e depre, e constantemente expressava minha preocupação a ele. Ele, porém, ignorava e recusava reconhecer sua situação e terapia. Ele se tornou distante, se isolando frequentemente e discutindo com nossa filha. Eventualmente ele me contou que conheceu uma mulher no trabalho. Ele disse que, embora não fosse um relacionamento físico, estava apaixonado por ela e a considerava sua alma gêmea e melhor amiga. Ele se desculpou e disse que não conseguia decidir com qual mulher seria mais feliz. Falou sobre isso em casa enquanto eu enfrentava o período mais difícil da minha vida. Chorei sozinha pelos meus sonhos e planos, por tudo que construímos juntos. Ele também disse que precisava sair de casa para clarear a mente. A colega de trabalho ofereceu o quarto extra dela e ele aceitou. Pedi sua ajuda para organizar o resto do ano letivo enquanto eu fazia o trajeto para o trabalho, e prometi que assim que o ano letivo terminasse, procuraria um apartamento mais perto do meu trabalho e me mudaria com nossa filha, deixando a casa para ele. Encontrei um apartamento rapidamente e nos mudamos. Ele nos visitava um fim de semana por mês, trazendo confusão a cada visita. Nosso novo lar se tornou um refúgio, mas ele dominava o espaço assim que chegava, e eu me sentia sufocada até ele ir embora. Após 6 meses vivendo assim percebi que as coisas não melhorariam. Eu ainda estava magoada e ele evasivo quanto ao que realmente decidiria. Disse a ele que estava cansada dessa situação e queria o divórcio. Ele ficou furioso, saiu e voltou para nossa antiga casa no meio da noite. Uma semana depois ele me disse que a colega estava grávida e ficou irritado por eu não querer tentar consertar nosso casamento. Desde então ele se tornou cada vez mais hostil e acusador. Ele me culpa pelo fim do casamento e por abandoná-lo durante sua crise. Diz que não estava em seu juízo perfeito e não sabe por que agiu assim, mas que fui eu quem partiu. Ele afirma que não o apoiei quando precisava e que eu já havia mentalmente abandonado nosso relacionamento há mais de 3 anos. Ele me chama de fria e calculista, e diz que claramente não sou a pessoa que ele pensava que eu era. Entendo que ele não está bem e finalmente procurou terapia. No início tentei justificar muitas de suas ações levando isso em conta. Então, será que me tornei a pessoa errada que ele alega levando sua filha embora e o abandonando? Atualização. Queria fazer uma atualização pois meu post parece ter gerado algumas dúvidas e também para agradecer pelo seu envolvimento, o que significou muito para mim. Vocês me deram bons conselhos, algumas coisas importantes para refletir e um pouco de amor duro e críticas que eu realmente precisava. Muito obrigada. O divórcio está em processo e já fazendo há uns 4 meses que não vejo ele pessoalmente. Ele geralmente mantém um silêncio até parecer que precisa desabafar comigo. Mantive o meu contato com ele no mínimo, apenas enviando mensagens sobre nossa filha ou pedindo que ele responda a documentos oficiais ou às contas de eletricidade que transferi para ele. Devido às circunstâncias iniciais da separação, paguei a maior parte de suas despesas, principalmente porque tenho um emprego estável e ganho o dobro do salário dele. Ele ainda está bastante incapacitado por seus problemas de saúde mental e eu quis aliviar um pouco as questões práticas para ele. Agora que estamos desmembrando tudo, ele tem, talvez propositalmente, tornado esse processo muito lento e frustrante. Atualmente ainda pago sua eletricidade e ele me reembolsa essas contas no final de cada mês, às vezes precisando de um incentivo. Isso geralmente leva a ele me enviar mensagens o dia todo, geralmente reclamações sobre como estou criando nossa filha agora que tornei ele obsoleto, palavras dele, dizendo para eu arranjar um novo pai para me ajudar com a tarefa o mais rápido possível. Ele parece tentar muito me provocar dizendo coisas como: deve ser muito difícil para você enviar sua filha para alguém que você odeia tanto. E se cometo o erro de perder a calma mesmo com um palavrão, ele imediatamente vira o jogo e me diz para me acalmar, parar de cuspir ácido e talvez devêssemos continuar nossa discussão quando eu não estiver tão alterada. Principalmente escolhi não me envolver nessas conversas quando elas começam a sair dos trilhos. Tenho todos os surtos dele registrados por escrito. Atualmente estou com a impressão de que a colega de trabalho não tem mais interesse em um relacionamento com ele. E para todos que perguntaram, sim, o bebê é dele, segundo ele mesmo. Ele ainda não contou nada para nossa filha. Decidi dar a ele um ultimato sobre o assunto. Vou mencionar isso mais uma vez na nossa reunião oficial com o agente de bem-estar infantil no próximo mês, e se ele ainda se recusar, serei eu a contar a verdade para nossa filha. Muitos de vocês me encorajaram a fazer isso pelo bem dela e pelo nosso relacionamento, e agradeço por compartilharem suas experiências comigo. Também contatei a terapeuta escolar dela e o curador, os informando sobre os problemas que ela enfrenta agora e os que ainda estão por vir. Espero que eles ofereçam ajuda programada pois sei que ela é tímida para me contar tudo. Ela é a coisa mais importante da minha vida. E embora lamente que ela tenha que passar por isso essencialmente por causa das minhas escolhas, me recuso a assumir toda a culpa agora e estou pronta para direcioná-la a quem de direito. Pessoalmente estou muito mais feliz atualmente
atualmente, sinto ondas de gratidão e verdadeira felicidade nos dias de hoje, apenas ao observando o jantar e conversar comigo sobre seu dia na mesa de jantar, em nossa casa limpa e tranquila. Até minhas plantas de casa estão prosperando, por mais bobo que pareça. Finalmente abri tudo isso para alguns dos meus amigos e irmãos, e todos eles têm sido super apoiadores. Meus irmãos ficaram claramente chocados, mas ambos mencionaram que de alguma forma não estão surpresos que as coisas tenham acabado assim. Eles parecem ter visto as coisas um pouco mais claramente de longe, assim como está a comunidade. Agradeço do fundo do meu coração, sinto que minha filha e eu vamos ficar bem no final. Atualização 2. Finalmente separei o resto das nossas finanças, parei de pagar suas contas e fiz acordos oficiais sobre pensão alimentícia e guarda, que por enquanto permanecem compartilhados, pois ele voltou atrás em sua palavra de me conceder sem contestação. Ele não concordou em assinar um acordo oficial de visitas porque não pode se comprometer com isso agora. Ofereci a ele um fim de semana sim, não, e metade de todas as férias. Ele começou a encontrar nossa filha mais frequentemente, já que agora ela o visita por vontade própria. Parece que o relacionamento deles melhorou um pouco, o que, claro, me deixa feliz. No entanto, ele tem sido absolutamente terrível comigo. Iniciou uma campanha de mensagens passivo-agressivas depois que pedi para ele ser civilizado. Agora cada mensagem é excessivamente melosa e cheia de desculpas exageradas. Ignorei isso até ele decidir falar comigo pessoalmente quando fomos assinar os acordos. Ele me disse que seu terapeuta o aconselhou a falar comigo para ter um encerramento e expressar seus pensamentos, então ele fez isso. Mais uma vez apenas me explicou como o último ano foi difícil e como eu destruí o casamento, como ele não estava pronto para aceitar este divórcio e nunca estará. Como nada em sua vida atual é o que ele queria ou pediu e considera um insulto se eu o parabenizasse pelo bebê que está por vir. Isso pareceu muito estranho, considerando que ele acabou de se mudar com a parceira do caso extraconjugal. Ele inicialmente tentou esconder isso e foi evasivo, mas nossa filha descobriu na próxima visita e também me contou. Sei que é inútil, mas senti que precisava dizer algo também. Então disse a ele que ele continua ignorando completamente toda a minha dor e o trabalho mental que tive que fazer durante todo esse processo e não posso evitar o fato de que meu amor morreu no processo. Ele diz que eu nem tentei. Ele disse que até meus pais eram mais solidários com ele, pois haviam trocado gentilezas ao se encontrarem brevemente algumas semanas antes. Os colegas de trabalho dele eram mais solidários do que eu. Disse a ele para se olhar no espelho e que seu joguinho passivo-agressivo era muito óbvio. Claramente isso o atingiu, pois ele parou imediatamente depois. Ele também tem bisbilhotado minha vida amorosa através de nossa filha e está muito ciumento e fica verbalmente agressivo sobre isso. O motivo que me trouxe de volta aqui esta noite é que, apesar da minha vida ter melhorado muito nos últimos meses e eu e minha filha estarmos mais felizes do que há muito tempo, caí em um buraco inesperado hoje. Ele deveria ficar com ela neste fim de semana, mas acabou cancelando. A razão que ele me deu foi diferente da que deu para nossa filha, então eu sabia que ele mentiu para alguém. Ontem ele explodiu comigo por mensagens que originalmente começaram como uma discussão sobre as visitas de nossa filha. Ele começou a mesma velha música de que eu estava sendo mesquinha por causa de uma coisa tão menor como o caso dele, que aparentemente nem era um caso de verdade no começo. Ele escreveu que meus pais estavam certos sobre eu ser muito sensível. Ele sabe o quanto isso me atinge, já que me apoiou durante os problemas com meus pais, invalidando todas as minhas reclamações a vida toda com "você é muito sensível". Disse a ele quão baixo isso foi e que ele não tem o direito de quantificar minha dor, e ele perdeu completamente a cabeça, ao ponto de eu ter que parar de ler suas mensagens porque estava com medo de começar a chorar no escritório. Esta manhã nossa filha veio até mim chorando de alegria e pulando de felicidade. O pai dela havia enviado fotos da irmãzinha recém-nascida. Parabenizei a nova irmã mais velha e ficamos encantadas com as fotos por um tempo. Ao longo do dia meu humor foi terrível. Recebi mensagens da minha família perguntando como eu estava, porque a filha, claro, contou a todos, o que é totalmente ok, mas isso começou a pesar em mim. Estive cansada e facilmente irritada. De repente senti como se não tivesse com quem conversar, ninguém que realmente entendesse, alguém imparcial, um adulto para conversar. Esses têm sido meus momentos mais difíceis em tudo isso. Perdi meu melhor amigo quando nos separamos e sempre que sinto que realmente preciso me abrir e desabafar, me lembro de quão sozinha me sinto. Isso é uma reação normal? Estive bem emocionalmente distante dele por tanto tempo e de alguma forma, o nascimento deste bebê me fez cair nessa queda abrupta hoje. Senti que precisava contar tudo isso no meu ponto mais baixo em muito tempo. Então obrigada por ouvirem. Próximo relato. Eu sou a errada por recusar o pedido da minha colega de fazer o almoço dela? Eu tenho o costume de preparar minhas próprias refeições para levar ao trabalho, principalmente porque adoro cozinhar e por questões de saúde. Comecei um novo emprego em uma nova empresa há 3 meses. Meu hábito de fazer meu próprio almoço todos os dias chamou a atenção de alguns colegas, o que me ajudou a conversar e me integrar nesse novo ambiente. Os colegas costumam perguntar coisas como receitas, quanto tempo levo para preparar e tal, apenas perguntas casuais.
Todos estavam ok, exceto por uma garota do mesmo departamento que eu, que vou chamar de Sally, uma designer júnior. Desde o primeiro dia que ela viu meu almoço, Sally fez vários comentários sobre como ela invejava minha habilidade de cozinhar minhas próprias refeições e etc. Tudo bem até que uma semana depois ela começou a me perguntar coisas como: Então, quando você vai fazer meu almoço? Fiquei surpresa, mas achei que ela estava brincando e apenas sorri e acenei com a cabeça. Depois disso, pelo menos uma vez por semana, Sally repetia a pergunta e às vezes até dizia coisas como: Você ainda me deve um almoço feito por você? Ou reclamava que eu não queria cozinhar para ela. Eu sempre a recusei educadamente todas as vezes que ela mencionava isso. Na última segunda-feira ela se ofereceu para me pagar $3 se eu fizesse o almoço dela. Eu disse não novamente e ela ficou visivelmente chateada. Ela disse que não seria tão difícil fazer o almoço dela já que eu cozinho para mim todos os dias. Sou solteira e estou sendo antissocial e hostil por não fazer comida para ela. Desde então ela tem sido passivo-agressiva comigo e não quer cooperar no trabalho quando lhe passo novas tarefas. Isso me fez sentir mal e eu não sei como lidar com isso. Será que eu deveria ter feito o almoço dela só para manter a paz? Isso me faz sentir horrível e não sei como resolver. Atualização. Primeiramente, gostaria de esclarecer alguns detalhes que omiti na minha postagem anterior. Para aqueles que disseram que Sally estava flertando comigo, eu sou uma mulher de 26 anos e Sally é contra a comunidade LGBTQ, então acho que flertar é praticamente impossível. Sobre o meu trabalho, eu trabalho em uma agência de design como designer sênior, Sally é minha subordinada. Eu trabalho de perto com os juniores pois supervisiono o trabalho deles. Depois de ler a maioria dos seus comentários, refleti bastante sobre como abordar essa questão. Com isso decidi não fazer o almoço hoje e levar Sally para almoçar fora, para confrontá-la sobre toda essa história do almoço em particular. Eu me ofereci para pagar o almoço dela com a condição de escolher o local, e ela concordou rapidamente, voltando ao comportamento que tinha antes de eu recusar seu pedido. Achei estranho, mas fiquei aliviada por pelo menos poder conversar com ela sobre as coisas e esperando resolver isso por conta própria. Esses 40 minutos da minha vida pareceram um inferno. Eu trouxe à tona a questão de não estar confortável com a recente atitude dela e seus pedidos depois que pedimos nossa comida. Durante toda a conversa ela ou se desligava ou apenas retrucava com por quê? Ou por que não? Aqui vai um pequeno trecho de como foi nossa conversa. Sally, sua insistência constante para que eu faça seu almoço está me deixando desconfortável. Eu apreciaria se você parasse com isso. Por quê? Quer dizer, eu não cozinho para ninguém além de mim mesma. Por quê? Porque Sally, eu sou sua colega, não sua namorada, mãe ou família. Mas eu não vejo por que você não poderia fazer meu almoço só uma vez, eu te pago o dobro desta vez. A conversa parecia não levar a lugar algum. O restante do almoço foi preenchido com um silêncio constrangedor. Sally apenas sentava lá e me encarava sem dizer nada, e eu não tinha certeza se ela estava apenas distraída ou se estava irritada comigo. Ela nem sequer se desculpou, nenhuma vez. Toda a situação fez meu estômago se revirar, como se algo estivesse agarrando minhas entranhas e as torcendo. A tensão entre nós era palpável até mesmo no caminho de volta para o escritório. Outro designer sênior, Mark, percebeu e me levou para conversar sobre trabalho. Sally me lançou mais um olhar e foi para o seu lugar. Até este ponto eu nunca havia falado com ninguém na empresa sobre Sally e as coisas que ela me disse. Fui levada para uma sala de reunião, e Mark foi direto ao ponto. Sally te pediu algo ridículo ou estranho? Acontece que algumas pessoas no escritório estavam descontentes com Sally e suas pequenas manias. Ela já tinha incomodado um colega para comprar lembranças pois este colega viajava muito a trabalho. Nas reuniões ela se distraía quando as pessoas falavam com ela e sempre transferia a responsabilidade para outra pessoa. Por exemplo, Bem, nós temos o Pedro, então não há nada com que se preocupar. além disso, algumas vezes ela pegava pedaços de comida dos pratos dos homens como batatas fritas, e ria se alguém tentasse repreendê-la. Se o riso não funcionasse, ela retrucava com os mesmos porquês e por que não que eu recebi durante minha conversa com ela. Mark sugeriu que eu deveria conversar com meu supervisor sobre isso. Eles já haviam feito isso no início do ano e isso a impediu de fazer o que fazia com eles. Bem, a maioria deles. Ela ainda se distrai em reuniões ou em conversas. Agradeci a Mark pela sugestão e decidi que era um passo necessário. Eu falei com meu gerente sobre o resumo das coisas e terei uma reunião com ele amanhã para dar mais detalhes. De alguma forma foi reconfortante ver que ele teve que massagear a testa seguida de um longo suspiro quando mencionei o nome de Sally. Espero que as coisas melhorem depois disso. Atualização 2. Ontem à noite conversei sobre toda a situação com a Sally com meus amigos no Discord enquanto jogávamos. Aparentemente alguns dos meus amigos frequentaram a mesma escola de arte que a Sally e chegaram a ter algumas aulas juntas. Esta é uma escola de arte bastante famosa no meu país. Se você diz às pessoas que é designer, elas logo imaginam que você estudou lá. Pelo que entendi dos meus amigos, em resumo, eles descreveram a Sally como uma pessoa com habilidades sociais ruins, mas naturalmente talentosa em design. Ela não fala muito, mas quando decide que quer ser amiga de alguém, só faz perguntas que são desconfortáveis para a maioria das pessoas. Em um caso, Sally perguntou a um colega de classe por que seus pais se divorciaram.
Com isso eles concluíram que ela tem habilidades sociais ruins, mas nunca a viram reagir negativamente quando as pessoas não respondem a ela. Ficaram chocados quando contei que ela estava sendo pouco cooperativa no trabalho. Segundo eles, Sally se comporta de uma maneira que sugere que seus pais a protegeram muito do mundo. Ela desconhece muitas coisas que são consideradas senso comum para a maioria. Uma vez ela ficou paranoica porque aprendeu sobre golpes na faculdade e acreditava que atender uma ligação de um estranho a colocaria em uma dívida vitalícia. Ela também é muito insegura em relação a muitas coisas como sua aparência, seu peso, relacionamentos e etc. No final das contas eles não sabiam muito sobre a série pessoalmente porque na época achavam que ela era intrometida por sempre fazer perguntas muito pessoais às pessoas. No entanto, Sally tinha alguns amigos na faculdade. Com isso em mente me lembro de como Sally me fez perguntas estranhas, como sobre meu salário, bem como sobre eu me juntar à empresa como sênior apesar dela ter mais experiência de trabalho do que eu, além de tentar despejar seus problemas de relacionamento em mim. Talvez seja a tentativa dela de tentar ser minha amiga? Agora que penso sobre isso, ela parece precisar mais de ajuda profissional do que de disciplina por suas ações. Atualização final. Primeiramente gostaria de agradecer aos estranhos da internet por todos os conselhos e experiências semelhantes que me ajudaram muito a navegar nesta situação como um todo. No entanto, ainda estou perplexa com tais comportamentos, especialmente em um ambiente de trabalho onde fui ensinada que as pessoas são profissionais. Enfim, sobre o assunto principal. Eu tive minha reunião sobre o problema que tive com a Sally logo pela manhã. Eu disse ao meu gerente que o principal problema é o trabalho, sobre como ela estava sendo pouco cooperativa comigo. Não demorou muito para ele ligar toda essa situação aos pedidos irracionais de Sally para os colegas. Novamente, ele não me disse exatamente o que a empresa faria naquele momento, mas mencionou que a empresa tomaria medidas apropriadas em relação a isso. Logo em seguida um e-mail foi enviado para Sally com todos os designers seniores em cópia. Em resumo, Sally será colocada em período de experiência, além de ter um corte de 30% no salário, e foi designada para trabalhar sob a supervisão de uma designer sênior mais rigorosa e experiente para avaliação de trabalho. Sally só tem mais uma chance de manter seu emprego, mas um desses pedidos dela após isso resultaria em demissão. Sally começou a chutar e chorar ao ler o e-mail, gritando repetidamente. Isso não é justo. Todos olharam brevemente para Sally e voltaram aos seus próprios afazeres. Vi alguns colegas colocarem fones de ouvido e aumentarem o volume, outros colocaram protetores de ouvido e os que sentavam perto dela simplesmente se afastavam com seus laptops. Ninguém a consolou, todos apenas fingiram que ela não estava lá. Parecia que eu estava assistindo a um filme. Ainda um pouco preocupada que Sally pudesse fazer algo contra mim, perguntei ao Mark se ele poderia sentar comigo durante o almoço caso Sally tentasse algo. Não tenho certeza se Mark falou como uma piada ou não, mas ele disse: Não se preocupe, ela não é inteligente o suficiente para relacionar isso com você. Desde aquele dia o almoço nunca foi tão tranquilo, e estou ansiosa por mais almoços pacíficos enquanto estiver nesta empresa. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.